Olá, mais uma vez trago a preciosa palavra do Senhor ao seu coração, na certeza de que esta palavra, viva e movida pelo Espírito Santo, há de fortalecer a sua fé em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo à igreja de Gálatas, diz assim no capítulo 3: Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será o que faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amados, Paulo escreve à igreja de Gálatas, justamente num período onde há uma série de coisas acontecendo no mundo espiritual. Há feiticeiros, há falsos mestres, e começa a fazer com que a igreja tenha uma visão errônea da fé. Começam a dar espaço a fábulas, começam a permitir que pensamentos que não são de Deus entrem no seio da igreja. E isto provoca algo muito ruim para a igreja da Galácia. Não há nenhum apóstolo ali, depois que Paulo prega e Paulo implanta a igreja, Paulo então escreve esta carta à igreja dizendo de lembrar de onde começaram. Eu penso que o primeiro princípio nosso é justamente este: saber onde a nossa fé iniciou. Como tudo aconteceu na nossa história, na nossa vida. Porque no momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo, é justamente no momento da conversão que nos leva pela fé a crer em Jesus Cristo. E quem faz isso em nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo proporciona em nós uma visão do reino e nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor. E Paulo então faz 5 perguntas nestes 5 primeiros versículos. E Paulo vai questionar justamente isso. Olha, não foi o Cristo crucificado, não foi o Cristo pregado, todo esse agir de Deus na cruz não foi em vão, como também não é em vão a fé, a coragem, a determinação de seguir a este Cristo. Neste tempo, quando nós estamos dentro das nossas casas, sem dúvida alguma, existem muitas coisas chegando até nós, principalmente abordando a questão da nossa fé. E qual é o propósito do inimigo neste tempo? É fazer com que a nossa fé fique num foco diferente, que não seja o foco da fé em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez por nós na cruz. Paulo vai dizer, olha, não mais eu, mas Cristo vive em mim, no capítulo 2, verso 20. Não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo para a glória de Deus. Paulo tem a ideia concreta de quem o salvou quando estava a caminho de Damasco, e este encontro com Jesus Cristo, ele vai dizer, é o Cristo pregado que me compareceu diante de mim e me trouxe a visão do reino, a visão da salvação, de que é o meu futuro. E a minha pregação, e a minha fé, e a minha vida está firmada em Cristo Jesus. Então ele vai dizer, aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagre entre vocês. É este Espírito que continua hoje produzindo milagres. Milagre principalmente da visão espiritual, da visão do reino, para que o agir do Espírito permaneça sobre nós. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concretizar em nós o projeto. Talvez nesse período onde tanta coisa tenha acontecido, essa pandemia pode nos trazer questionamentos. Mas por que o mundo está passando por isso?
E Paulo vai dizer, olha, não entrem nessa de crer nestas fábulas, de olhar para estes feiticeiros, de olhar para outro lugar que não seja a cruz de Cristo. Cristo me ama e Ele é o único que nos dá o direito de entrar no céu, é o único que fortalece em tempo de crise. Então não permitam. O inimigo sempre vai levantar questionamentos e levantar pessoas. Por isso, a nossa santificação, por isso o nosso compromisso deve ser firmado no Senhor Jesus Cristo. O autor de Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não tire os olhos de Cristo, não tire o pensamento da obra maravilhosa da cruz do Senhor Jesus Cristo. Pedro, a qual eu gosto muito de falar dele, porque para mim é um dos grandes apóstolos, ele quando está no barco, ele questiona junto com os discípulos, quem é que vem lá andando sobre as águas? E alguém diz, é Jesus, é o mestre. Então Pedro diz o seguinte, se és tu, Jesus, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Repare que Pedro pede andando sobre as águas. Pedro não pede qualquer coisa. E Jesus diz então, vem Pedro. E Pedro foi. Enquanto a sua fé estava focada em Jesus, ele conseguia caminhar sobre as águas. No momento em que ele sente o vento forte sobre ele, ele afunda. E Jesus diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? E Jesus o levanta e o leva para o barco. Esse é o nosso mestre. O nosso foco tem que estar no Senhor Jesus Cristo. Não ouça vozes de pessoas que estão sem compromisso com Deus. Não deem ouvidos a coisas que não vêm da parte de Deus e que não possa te levar, nesse período, por exemplo, da pandemia, a uma depressão, a questionamentos, porque o nosso Deus não mudou. O nosso Deus continua com poder e autoridade sobre nós. Amém? Vamos orar. Senhor, eu agradeço muito a Ti, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, e que continua agindo pelo Espírito Santo em nossos corações e em nossas vidas. Toma-nos nos Teus braços e cuida de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal e compartilhe esta e outras reflexões que lá estão.